Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez, hoje domingo, dia 5 de abril, para celebrarmos ao Senhor, através da transmissão ao vivo do culto que nós estamos prestando a Ele, nós aqui diretamente da Primeira Igreja Batista em Caicó, e você aí, na sua casa, no seu trabalho, conosco, louvando ao Senhor. Quero dizer a você da nossa alegria de estarmos juntos. Nesse momento eu quero convidá-lo a fazermos uma palavra de oração, a nos dirigirmos ao Senhor, agradecendo a Ele por sua bondade, fidelidade e por sua amabilidade que são sem fim. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esse dia, por esse domingo. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo Teu cuidado e proteção, por podermos estar aqui, Pai, prestando culto a Ti nessa noite, reunidos, poucos irmãos aqui, mas muitos, Pai, juntos, através desse canal que tem nos abençoado com a possibilidade de estarmos próximos. Pai querido, que nesses instantes que nós ficaremos juntos, o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra seja proclamada pelos louvores, nas orações, nas nossas súplicas, na mensagem, e que os nossos corações, Pai, se dobrem, se rendam a Ti, que nós possamos ter consciência, Pai, do Teu cuidado, que o nosso coração se encha de gratidão por aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento nas nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor está trazendo, pelo amparo que o Senhor está dando a todos aqueles, Pai, que estão sofrendo de maneira muito mais intensa e aguda, acometidos por essa pandemia, hospitalizados por outras razões, adoecidos talvez pelo afastamento e pelo isolamento de seus familiares. Nesse momento, Pai, nós te pedimos, visita cada uma dessas pessoas, visita os profissionais de saúde e todos os outros profissionais que nesse momento trabalham, possibilitando assim que nós tenhamos, ó Pai, acesso a todos os serviços mínimos e básicos de que tanto necessitamos. Abençoa a nossa cidade de Caicó, abençoa o nosso estado do Rio Grande do Norte,
Abençoa o Brasil, Pai, e também o mundo, as nações que sofrem, que clamam, as nações que se desesperam porque não encontram, Pai, uma esperança a curto prazo, porque não enxergam. Mas a nossa esperança está em Ti. Dure o tempo que durar, Pai, nós estaremos salvos em Ti, guardados em Ti. Talvez não salvos de todos os males que possam nos sobrevir, mas salvos em nossa alma, na certeza de que é o Senhor quem cuida de nós, de que nossa vida pertence a Ti. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer para você alguns avisos importantes, peço que você preste atenção para eles. Nessa semana, a partir de amanhã, nós iniciaremos a nossa semana de oração. Estava em nosso calendário a realização de uma semana de oração e ela acontecerá de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, sempre às 19 horas. Nós estaremos fazendo uma transmissão ao vivo, momento de leitura da palavra, de oração e de reflexão. Então acompanhe durante toda essa semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, a transmissão do tempo que nós teremos como nossa semana de oração. Também, durante a semana, você receberá as sugestões de leituras bíblicas para o dia, leituras bíblicas e reflexões, que serão inclusive as reflexões que nós à noite vamos explorar, vamos estudar, vamos fazer juntos durante essa semana de oração. Próximo domingo, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor Jesus, teremos uma live pela manhã, às 9 horas, um momento de oração, de reflexão da palavra. E atenção, a transmissão do culto no próximo domingo, domingo dia 12, será um pouquinho mais cedo. Será uma transmissão às 6h30 da tarde. E nós vamos fazer essa transmissão simultânea com a Primeira Igreja Batista em Timbaúba dos Batistas e com a Congregação Batista em Jardim de Piranhas. Eu quero convidar você a, nesse próximo domingo, dia 12, chamar a sua família, sentar-se à mesa às 6h30 e nós vamos jantar juntos. Vocês aí e nós aqui na igreja celebrando ao Senhor, vamos estar juntos. Domingo, dia 12, 6h30, uma transmissão ao vivo especial, celebrando a Páscoa de Jesus, sua vitória sobre a morte, sua vitória sobre o inimigo último e derradeiro que foi vencido com a sua ressurreição. Não deixe de participar conosco no próximo domingo, dia 12, às 18h30. Quero falar ainda com os membros e congregados da PIB de Caicó e também com os nossos amigos que assim desejem participar sobre a nossa campanha de arrecadação de alimentos. Nós continuamos recebendo alimentos aqui na igreja. Durante o dia você pode passar aqui, qualquer hora do dia, que sempre vai ter alguém para receber esse alimento. Esses alimentos estão sendo separados e estão seguindo para apoiar, para sustentar, as pessoas que estão passando por momentos difíceis, profissionais autônomos, pessoas não só da nossa igreja, mas pessoas próximas a nós que têm passado por dificuldades, e com a sua ajuda, com a sua generosidade, que já tem sido muito grande ao longo desses dias, nós queremos continuar estendendo a mão para as pessoas nesse momento tão difícil. Um penúltimo aviso que nós estamos mantendo diariamente nossas orações. Às 6 horas da manhã, meio-dia e 20 horas e 8 horas da noite, nós nos encontramos no lugar chamado oração. Você, onde você estiver, na sua casa, no trabalho, tem a oportunidade de estar junto com toda a igreja do Senhor Jesus em oração nesses 3 horários. E o último pedido de oração é pela vida do pastor Sócrates Oliveira. Sócrates Oliveira é pastor batista, é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, está hospitalizado com Covid-19, o coronavírus, está numa UTI, tratamento intensivo, inspira cuidados, mas a família tem demonstrado fé e esperança no Senhor que cuida, e todos os batistas brasileiros estão orando pelo pastor Sócrates, muito conhecido, querido dos batistas, e um homem que tem dedicado sua vida a servir sua denominação e o reino de Deus. Lembre-se de orar pelo pastor Sócrates Oliveira. Os boletins que vão chegando serão sempre retransmitidos nos grupos da igreja. Com esses avisos, eu quero convidar você a, nesse momento, entregar-se em adoração. Vamos juntos, mais uma vez, adorar ao Senhor por meio dos louvores. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo ao culto desse domingo.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por abrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por abrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos, Senhor, neste momento juntos, apesar de não fisicamente, estarmos te adorando neste momento. Que o Senhor venha receber a adoração que está sendo prestada, Senhor, pelos nossos irmãos em suas casas. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pelo teu cuidado, apesar das circunstâncias difíceis. Sabemos que o Senhor é grande, o Senhor está assentado em seu alto e sublime trono e está no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nessa noite eu quero falar com você, quero pedir licença para entrar na sua casa mais uma vez, para estar num local de intimidade seu e da sua família, para falar sobre, fazer uma reflexão sobre um texto bíblico muito conhecido de todos nós e um texto bíblico muito apropriado para o dia de hoje, para essa semana que nós iniciamos, que nos prepara, que nos conduz para a celebração da Páscoa de Jesus. Eu quero convidar você a permitir que nessa noite você se permita fazer uma reflexão a respeito do que esse texto diz, do que ele diz em sua essência, em seu contexto, e do que ele diz e ainda fala de maneira muito pessoal para o seu coração e para o meu coração. O texto é Lucas, capítulo de número 19, versos 28 ao 40. É um texto muito conhecido, é um texto que nos traz o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lucas 19, versos 28 ao 40. Eu vou fazer a leitura na minha versão Almeida, século 21, e você pode acompanhar essa leitura diretamente da sua Bíblia, aí onde você está. Diz assim o texto bíblico: Tendo assim falado,
Jesus seguiu caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali, ao entrar, achareis amarrado um jumentinho sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o, trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondam assim: o mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme Jesus lhes dissera. E enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? E eles responderam exatamente o que Jesus mandou: o mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus, aquele jumentinho, e pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que ele, Jesus, o montasse. E enquanto ele passava, outras pessoas estendiam os seus mantos pelo caminho. E já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que havia visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus dentre a multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: Eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse texto lido diretamente da tua boa nova, do teu evangelho. Obrigado pelo que esse texto nos fala, por tudo que ele já nos falou ao longo da história da nossa vida, por tudo que ele significa, ainda mais quando nós estamos vivenciando dias próximos aos eventos que o teu evangelho destaca, como a tua morte, a tua paixão por todos nós e a tua vitória sobre ela com a tua ressurreição. Dá que nessa noite, Pai, ao lermos esse texto, ao ouvirmos os louvores, ao fazermos uma reflexão sobre o que esse texto pode nos falar, sejamos encorajados a, pelo teu Espírito falando ao nosso coração, tomarmos direções em nossa vida, abraçarmos a fé e mudarmos a nossa trajetória, o nosso roteiro, conforme a tua graça nos mostre que caminho devemos seguir. É assim, em obediência e de maneira humilde, que diante de ti nós nos colocamos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas hoje eu quero falar com você sobre a entrada triunfal de Jesus em nós. Como isso aconteceu? Quando isso aconteceu com você? Qual foi o momento em que, de uma maneira grandiosa, que não deixou dúvidas, Jesus entrou em nossas vidas? Essa expressão, que está um pouco acima do texto bíblico desse trecho, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é, por assim dizer, um título, é um nome que se dá a esse recorte, a essa porção do texto bíblico que conta um acontecimento. Esses títulos são uma espécie de convenção, de acordo, utilizado pelos que traduzem a Bíblia, pelas sociedades bíblicas, pelas editoras. Isso não está no texto bíblico original. É uma forma de identificar a história que vem a seguir. E sabendo disso, e considerando esse título dado, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eu quero provocar você nessa noite, hoje, a pensarmos nesta entrada triunfal de Jesus em nós. De saída, eu quero dizer a você o seguinte: entradas triunfais são apenas entradas triunfais.
E aí eu quero convidar você a lembrar de algumas cenas que você certamente já viu na sua vida. Quando, por exemplo, um artista vai se apresentar, quando um convidado famoso vai para um programa de entrevistas, quando um lutador entra num grande ginásio, onde vai acontecer uma luta, sempre vai acontecer um suspense para a sua apresentação. Sempre vai existir um ambiente preparado para que aquele ou aquela que vai aparecer entre no local debaixo de uma grande pompa. E aí a gente vai lembrar do jogo de luz, da fumaça, tecnicamente controlada para que o ambiente fique interessante, dos fogos de artifício, das imagens projetadas em telões enormes com o rosto, com os feitos, com as imagens mais marcantes da vida daquele homenageado ou daquele atleta. A gente vai lembrar dos aplausos em pé, das reverências que as pessoas que estão assistindo o espetáculo ou que vão assistir o espetáculo fazem para os que estão em evidência, da maneira como aqueles que os apresentam fazem isso com toda a pompa possível. O cenário é muito comum, você já viu isso muitas vezes. Aqueles que gostam de esportes estão acostumados a ver isso. Cada vez que um lutador vai para uma luta, cada vez que um grande velocista entra num grande ginásio, numa grande arena para correr, há uma comoção, há um desdobramento dos corações. Quando o seu time de futebol entra em campo, ainda que você esteja em casa, o seu coração bate um pouquinho mais apertado. A sua emoção vai para um outro nível. Mas eu quero dizer a você que esse cenário, comum como ele é apenas um cenário, ele é apenas uma entrada triunfal. Agora, deixa eu falar para você um pouquinho sobre esses textos bíblicos que relatam esse acontecimento. Como você sabe, esse acontecimento é um dos que aparecem nos 4 evangelhos. Ele está em Mateus, no capítulo 21, verso 1 a 11, Marcos, capítulo 11, versos 1 a 11 também, esse trecho de Lucas que nós lemos, e ainda no Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 12 ao 19. E todos esses textos que narram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles cuidam de apresentar muito cuidadosamente os detalhes de tudo quanto aconteceu. Nos 4 evangelhos há muita organização a respeito do que Jesus diz, a respeito do jumentinho que ele utilizaria, que aliás a expressão e a simbologia daquele jumentinho é algo que está apontado no profeta Zacarias, por exemplo, capítulo 9 e verso 9, quando ele diz: então dirão, eis que ali vai o teu rei sobre um jumentinho, ó Israel. Então, esse era um sinal, e os 4 evangelhos harmonizam muito bem a narrativa. Mas nesses textos, também, e nesses textos, aliás, podemos ver também a presença de muitas pessoas. Algumas daquelas pessoas já estavam caminhando com Jesus, entram seguindo Jesus, era o povo que o seguia por onde ele ia. Também é falado nesse texto dos mantos que eram colocados no chão, dos ramos que eram arrancados das oliveiras e colocados no chão, um sinal de reverência para aquele que iria passar. E claro, os textos trazem os ditos como o que nós lemos: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, glória nas alturas, bendito aquele que é o rei sobre Israel. Mas cada um dos evangelhos traz detalhes e me chamam a atenção na singularidade que cada evangelho apresenta, e eu quero falar com você um pouquinho sobre esses detalhes. No evangelho segundo Mateus, por exemplo, existe uma pergunta: quem é esse? No verso 10. E as multidões que estão ali respondem: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O evangelho de Marcos, segundo Marcos, em sua narrativa, mostra que Jesus, ao entrar em Jerusalém, vai até o templo. Olha para o templo, olha ao redor do templo. Possivelmente, talvez, o templo estivesse vazio. E como já era tarde, como o texto diz, ele volta para Betânia, uma aldeia próxima, com todos os 12. Verso 11.
Já em Lucas, texto que nós lemos, há um apelo religioso dos fariseus, no verso 39, que diz que estavam por perto e que diante das afirmações de louvor a Jesus, dizem: Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus diz, como nós lemos, se eles se calarem, as pedras vão clamar. E ainda há um gesto humano e muito comum no Evangelho segundo Lucas, que está expresso a partir do verso 41, quando Jesus chora ao olhar para a cidade e diz a seguinte expressão no verso 42, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas isso agora está encoberto aos teus olhos. Já o evangelista João aponta para as testemunhas que desde a ressurreição de Lázaro estavam ali próximas a Jesus, verso 17. E que esta foi uma razão, inclusive, pela qual a multidão foi ao encontro de Jesus. O sinal da ressurreição de Lázaro. E o evangelista ainda fala da preocupação comum do senso religioso daquela época e do zelo que os religiosos, os fariseus, tinham pelos seus interesses. E que estava no seu coração, e que saía da sua boca, quando eles falam no verso 19, vejam que vocês não conseguiram nada, que as nossas conspirações, que os nossos planos fracassaram, o mundo inteiro vai atrás dele. Agora, deixa eu falar com você e me permita usar as particularidades de cada um desses textos, para que você e eu, para que a gente possa lançar o nosso olhar sobre essa entrada triunfal de Jesus, fazermos uma reflexão. Primeira coisa que eu queria ver com você com muito cuidado é o cenário onde tudo isso acontece. Jesus de Nazaré da Galileia, um homem simples, facilmente confundido com qualquer um dos seus discípulos. Um homem como qualquer um outro judeu que tivesse a sua mesma idade e seu porte físico, que era confundido no meio das multidões. Não era difícil confundir Jesus com qualquer outra pessoa na multidão. Vestido com as roupas simples de um carpinteiro, vestido com a humildade, carregando no seu rosto, nos seus ombros, o cansaço de jornadas longas andando a pé, de noites mal dormidas, de alimentação restrita. Não estava vestido como uma celebridade que vai a um programa de entrevista. Não estava se apresentando como um artista com todo o brilho de quem vai entrar e triunfar num palco. Ele não tinha nas suas mãos as luvas, nem nos seus ombros o cinturão de um campeão de lutas. E ele não usava as vestes sacerdotais dos fariseus. Ele não se vestia também como um pastor, como um mestre. Ele não usava a túnica pastoral, a roupa pastoral. Nada que o identificasse diferente dos outros, mas apenas um homem simples entre todos os homens. Me permita caminhar um pouquinho mais para o cenário que está montado. Jesus entra ali sobre um jumentinho, um jumento novinho, um jumento que nunca foi montado antes. Agora, permita que eu imagine algo que eu já vi. Imagine um jumento que nunca foi montado. E se você já viu alguém tentando montar pela primeira vez um animal, você vai entender que existe uma luta, existe um tempo, existe um risco envolvido naquela situação. Aquele animal que não era dócil, que talvez fosse chucro mesmo, por nunca ter sido montado, é preparado rapidamente para a montaria, para passar no meio de uma multidão que gritava. Eu ouso imaginar que naquele desfile não foram poucos os saculejos que aquele jumentinho deu, as guinadas rápidas de cabeça. Essa cena, esse contexto de um homem simples, sem nada que o atraísse, montado num jumentinho novo, no meio de uma população. Talvez você discorde de mim, mas me parece que em outro contexto, em outro cenário, seria algo que atrairia das pessoas risadas, não? Mas o que aquela cena gerou, e o que todos ali assistiram, foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e muito mais do que entrar na cidade, foi a entrada triunfal de Jesus
no curso final da sua missão, da sua vida. Essa cena gerou no coração de pessoas reações diferentes. Para muitos, aquela cena, aquela entrada, trouxe ao coração a esperança, porque eles, por meio da fé, criam verdadeiramente que Jesus é aquele que vem em nome do Senhor. Tinha gente sincera ali, gente que acreditava, gente para quem seguir Jesus Cristo era a resposta do seu chamado pessoal. Gente para quem seguir a Jesus Cristo era a expressão máxima de comunhão com Deus e com o próximo. Para muita gente também ali o que existia era uma grande curiosidade, e aí vem a pergunta: quem é Ele? E essa é uma questão que ainda hoje encontra muitas pessoas presas nela. Afinal de contas, quem é Jesus de Nazaré da Galileia? Para você, quem é Jesus de Nazaré da Galileia? Para aqueles que assistiam, quem é esse Jesus de Nazaré da Galileia? Um homem notável que habitou a história da humanidade por um tempo. Um profeta, como afirmaram alguns, inclusive naquele dia. Ou Jesus é, para você, o Filho de Deus. Nos religiosos daquela época, com sua incredulidade disfarçada de fé, com o seu compromisso com tudo quanto o costume e a tradição trazia, aquela cena era perigosa demais para a manutenção de um status em que ele, o religioso, é o único que fala com Deus. Um status no qual o religioso é aquele que mede o povo, que diz o tamanho do povo e que faz também a apresentação do povo. Ele carrega um dom especial para levar o povo diante de Deus. Ele, o religioso, é aquele que tem o poder de convidar o povo para ser e para estar. E claro, para movimentar Deus. Afinal de contas, o religioso daquele tempo, e não é muito diferente do de hoje, ele acredita que Deus precisa de um empurrão religioso para sair do lugar e fazer. E mais ainda, para o religioso, aquela cena despertava a ira, pela verdade que não pode ser escondida, a verdade que estava ali encarnada naquele homem de 30 e poucos anos, um rabi de Nazaré da Galileia. Gente como a gente, misturado com a multidão, tão perto que somente o fato dele estar montado naquele jumentinho o distinguia da multidão que o cercava. Para ele, era um perigo, porque aquele homem é o que pode trazer paz. Era perigoso porque aquele homem, Jesus, atraía para si todas as atenções, ainda que elas fossem apenas um motivo de curiosidade e das necessidades das pessoas, que aliás, era algo que existia, e isso irritava muito os religiosos presentes ali. Para muitas pessoas que assistiam aquela cena e que gritavam, existia um desejo forte em si de ter, era a barganha em seu estado mais puro. Para muitos que estavam ali, a necessidade talvez, por força da sua demanda, empurrasse eles para isso. O medo talvez empurrassem ele para isso, mas certamente em alguns não era somente isso, era também o egoísmo de querer, de ter os sinais que acompanhavam Jesus desde Caná da Galileia, passando até a aldeia de Betânia. Era o egoísmo de querer ter para si tudo quanto Jesus fez, desde a transformação da água em vinho até a ressurreição de Lázaro. E talvez isso apenas pela única necessidade ou desejo humano de buscar a Jesus pelo ter. Ter inclusive, por meio de Deus ali, plenamente Deus e plenamente homem, o controle das situações da sua vida. Pessoas que queriam estar perto de Jesus para poderem, por meio de Jesus, controlar as situações da vida. E eu quero dizer para você que as situações da vida são para todos. Deus não criou diferenciação entre os que creem e os que não creem. Nós somos pessoas iguais diante de Deus, assoladas pelas mesmas coisas.
muitas vezes perplexas e assustadas pelo que acontece. Olhe para você, olhe para o mundo, olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Você vê alguma diferença entre a maneira como essa crise, essa pandemia está atingindo você e está atingindo as pessoas? Talvez a diferença seja até um motivo de louvor, porque você está agora seguro, sentado e podendo assistir. Mas essa segurança de estar sentado e nos assistindo talvez esteja prendendo dentro do seu coração uma insegurança por muitas outras coisas. E eu me sinto igual a você. Buscar a Jesus para ter nele um conforto que no nosso egoísmo nos livra das coisas que assolam todas as pessoas é um equívoco. E certamente naquele ambiente e naquele dia, muitos estavam dispostos apenas a tê-lo, a consumi-lo, a ter por meio dele ali encarnado uma possibilidade de controlar as situações de sua vida. Agora, eu quero que você pense comigo sobre o cenário de uma entrada triunfal, das entradas triunfais que nós falamos aqui. Gente, toda entrada triunfal acaba. Um palco depois de um show tem suas luzes apagadas. Um show termina. Uma luta também. Os aplausos cessam. As palavras de ordem são emudecidas quando a ordem é restaurada conforme o grito que saía dela, ou quando isso não é mais possível. A vibração do ginásio acaba quando o lutador cai, atingido por um golpe certeiro. A entrada triunfal acaba no momento que o ato começa. A mesma multidão que grita na entrada triunfal: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. É a mesma que grita: crucifica-o, crucifica-o em poucos dias. E movida pelas circunstâncias do momento, e movida pela nova palavra de ordem de seus principais líderes, essa mesma multidão pode transformar o triunfo do domingo na rejeição da sexta-feira. Na nossa vida, às vezes, a entrada de Jesus em nós, a entrada triunfal na nossa vida pode ser abafada por qualquer problema. Às vezes nós nos assustamos com o fato de que essa entrada de Jesus em nós, com tudo que ela promoveu de bom e de bem, ela não seja suficientemente grande, forte, ou capaz de nos livrar de não conseguirmos aquilo que nós queremos, ou seja, incapaz de nos dar o que nós desejamos. E aí começam as lutas em nós, e aí nós nos vemos muitas vezes tentados a não mais glorificar nem reconhecer aquele que entrou triunfalmente na nossa vida para fazer a diferença. Nós somos tentados muitas vezes a duvidar de que o Senhor está no seu trono. Nós começamos a ver essa cena que a simplicidade da chegada de Jesus até nós promove, com um certo tom de mesmice, de algo normal. Entradas triunfais são apenas entradas triunfais. E ali elas cessam, se não dão aos seus espectadores a experiência que eles desejam, se não dão aos seus espectadores aquilo que eles buscam. Entradas triunfais podem acabar, podem fracassar. Aquela entrada triunfal não fracassou. O objetivo daquela chegada de Jesus a Jerusalém nunca foram os aplausos. Eles apenas confirmavam que Ele é quem Ele de fato é e sempre disse ser desde a sua chegada entre nós. Ela era um testemunho público dito por aqueles que foram alcançados pela sua graça, que testemunharam os seus milagres, de que Ele entrava. O coração das pessoas mudou no curso daquela semana. A obra que Cristo se propôs a fazer, não. E Ele fez e Ele cumpriu. Ele não deixou de seguir cada passo da sua caminhada. Portanto, o triunfo da sua entrada em Jerusalém não estava agarrado ou dependente de por quanto tempo a alegria, o júbilo e o clamor das pessoas duraria nas ruas de Jerusalém.
Mas, se podemos usar a palavra sucesso, ou êxito da sua missão e do seu propósito, estavam em seguir até o fim, até a cruz, até o túmulo e até a ressurreição. Por isso que aquela entrada não fracassou, porque aquele gesto, embora válido como a expressão de um povo que reconheceu em Jesus quem Ele é, não era o que o motivava para seguir o seu caminho. A entrada que verdadeiramente importa é aquela que triunfa na minha vida e na sua vida, meu amigo, meu irmão, minha irmã, pelo Espírito Santo em nós, pelo Espírito Santo sobre a nossa vida. Essa é a entrada verdadeira, essa é a entrada que trazia dentro daquela multidão alguns junto com ele. Pessoas que creram nele por quem ele é. Ou pessoas que pelo menos creram nele pelos sinais que testemunharam. Como o próprio Jesus diz a Filipe, creia ao menos por causa dos sinais que eu realizo, João 14:11. Existiam pessoas ali que verdadeiramente criam, que estavam triunfando com ele naquele dia, não pela alegria e pelas palmas e pelos mantos e ramos jogados pelo caminho, mas porque sabiam que ali, montado naquele jumentinho, ia muito mais do que o rei de Israel, mas ia a luz do mundo, o Salvador de todos. Então, a pergunta curiosa que está proposta no Evangelho de Mateus, quem é ele? Encontra nessa fé a sua resposta. Encontra a resposta naquele que se fez carne e habitou entre nós. E torna em nós resposta por causa da companhia dele conosco, por causa do seu Espírito conosco nos momentos de dúvida, nos momentos de decisão, nos momentos de incerteza como esse que nós estamos vivendo. É essa presença, é essa resposta da certeza da sua companhia junto a nós, que nos dá a firmeza de que nós o conhecemos por quem ele é. Então, a nossa religiosidade, que muitas vezes é parecida com aquela dos fariseus, a nossa religiosidade às vezes incrédula, a nossa religiosidade às vezes imatura, a nossa religiosidade às vezes conduzida muito mais pelos costumes e tradições, a nossa religiosidade muitas vezes conduzida pelas sugestões oportunas de um tempo e de uma era. Então a nossa religiosidade muitas vezes conduzida e fruto de uma geração, essa religiosidade será posta em dúvida quando nós entendermos e crermos em quem ele é e permitirmos que ele entre no nosso coração. E quando essa religiosidade adoecida for colocada em dúvida, será para o seu bem, será para o meu bem. E então, essa religiosidade que às vezes só desponta em nós culpa e medo, será trocada não por curiosidade sobre quem ele é, mas por um relacionamento que surge na simplicidade dos gestos, que surge na simplicidade do encontro com ele, que surge como fruto da obediência pacífica, que não obedece pelo medo nem pela culpa, surge pela obediência grata ao seu mandamento. E que mandamento é esse? Amor. Amor a Deus e ao próximo. Então, ele entrará em nós para habitar pacificamente. E nós poderemos trocar essa culpa pelo perdão, medo por gratidão. E essa época de incredulidade, essa época de compromisso com essa incredulidade, e mais essa ira contra a verdade, que não pode ser contida muitas vezes, e que traz para Jesus todas as atenções. Essa época de incredulidade cessará quando nós crermos em quem ele é e permitirmos que ele entre triunfalmente no nosso coração. Essa época de incredulidade vai cessar porque véus vão se rasgar de cima a baixo. Um novo e vivo caminho
entrará triunfalmente em nós, para que nós o sigamos. Então, quando nós crermos nele, por quem ele é, e pudermos cantar com o nosso coração, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando nós olharmos, gente, para esse cenário todo ao nosso redor, quando nós pudermos dizer que tudo está conseguindo retomar um curso de normalidade na vida, quando nós depositarmos a nossa fé, já não importará para nós ter Jesus como uma posse, como um amuleto. Quando nós tivermos certeza de quem Ele é e da sua presença, já não importará para nós o receber as coisas que Jesus pode nos dar, tem poder para fazer. Não importará, porque para nós o que mais valerá será poder sentir, saber que Ele é presente. Vamos olhar para trás um dia, para tudo isso que estamos vivendo, e vamos dizer: Ele foi presente. Vamos olhar para trás um dia, para tudo quanto nós estamos vivendo, nós, a humanidade, e dizer: Ele foi presente, Ele é presente, Ele nos sustentou, Ele entrou triunfalmente no caminho da nossa vida. Ele entrou triunfalmente em toda essa situação para mudar o nosso coração, para nos guardar. O que nos importará nesse dia que Jesus entrar triunfalmente em nós, será pertencer a Jesus e servi-lo da única maneira que é possível, servindo ao próximo. Isso será a razão pela qual nós desejaremos a companhia de Jesus. Pertencer a Ele, estar nele, seguir servindo a Ele, pois essa sim será a nossa garantia de que o novo vinho, não aquele de Caná, porque aquele vinho de Caná, mesmo sendo bom, o melhor da ocasião, um dia, em um momento, também acabou. Mas o vinho novo, o vinho da boa nova do Evangelho, vai nos satisfazer completamente, porque ele é melhor do que o antigo. E o nosso medo da morte já não mais nos assaltará, por causa dele. Crendo nele, nós saberemos que ainda que nós venhamos a morrer, nós viveremos. E que estando vivos e crendo nele, jamais morreremos eternamente, se tão somente crermos. Você crê nisso? Jesus pode entrar na sua vida dessa forma, de uma maneira tão triunfal e ao mesmo tempo tão simples. Se isso for possível, então você e eu, nós já não vamos recebê-lo para ter dele, ou para ver, ou para tocar, mas nós vamos recebê-lo de maneira franca no nosso coração, para nós sermos nele. E então ele vai entrar em nós, e vai estar em nós. E o verdadeiro triunfo dessa entrada será apenas o de Cristo na cruz. Amém. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a tua entrada triunfal, que nos importa hoje, é no nosso coração. Nós te louvamos, Pai, porque aquela entrada, historicamente narrada, marcava o teu compromisso, a tua caminhada firme e segura no Pai, para cumprir toda a vontade dele na tua vida e por meio da tua morte nos salvar. E essa salvação hoje se oferece a nós como a entrada triunfal do teu Espírito em nossa vida, como a tua entrada triunfal em cada um de nós. E quando isso acontecer, já não caberão mais perguntas a respeito de quem tu és. Quando isso acontecer, já não haverá mais nenhuma culpa, nenhum medo, nenhuma religiosidade que nos impeça de te enxergar, de te contemplar. Quando isso acontecer, já não estaremos contigo apenas por causa dos milagres que tu operaste no passado e que operas no presente, mas estaremos contigo, Senhor, pela simples alegria de
de sermos em Ti e de servirmos por meio de Ti. Já não importará mais, Pai, achar que aquilo que nós consideramos fracasso é a nossa derrota, é o nosso fim, porque nos foi dada a vitória da cruz. Nos faça perceber, Senhor, que assim como Tu chorastes por Jerusalém ao ver a cidade naquele dia, Tu choras hoje, talvez, por cada um de nós. Tu esperas de cada um de nós, Pai, confissão e rendição, entrega total, possibilidade de que Tu entres na nossa vida. Se nós conhecêssemos aquele que vem até nós. Dá, Senhor, que nessa noite o nosso coração tenha estado e esteja ainda aberto o suficiente para que o Teu Espírito fale conosco, para que Tu entres triunfalmente no nosso coração mais uma vez e entre em corações que estão Te ouvindo, que ainda não Te aceitaram como Senhor e Salvador, Pai. Porque nesse momento talvez eu esteja falando para alguém que nos ouve e que precisa urgentemente tomar essa decisão. E se assim o Teu Espírito fala ao coração dessa pessoa, Pai, que agora em Teu nome, Jesus, haja rendição, que em Teu nome agora haja confissão, e que nessa vida haja uma entrada triunfal do Teu Espírito, de maneira tal que essa pessoa perceba a Tua visitação, entregue a sua vida a Ti, fazendo de Ti Senhor e Salvador exclusivo da sua vida. Se isso está acontecendo nessa noite, nós oramos para que essas pessoas, ou essa pessoa que está tomando essa decisão, tenha firmeza e certeza na caminhada, tenha a Tua boa nova e tenha mãos que possam ajudá-la e conduzi-la nesse novo caminho. Porque a Tua palavra segue, a Tua palavra vai, e ela não voltará sem o efeito que ela produz no coração de todo aquele que pode ouvi-la, que pode discerni-la e que por meio da fé é capaz de crer. Obrigado por estarmos juntos nessa noite, apesar de separados fisicamente. Obrigado por cada irmão, irmã, amigo que nos ouve, por cada pessoa que compartilhou essa transmissão, abrindo assim um canal para muitas outras pessoas. E muito obrigado, Pai, porque todas as coisas estão debaixo do Teu controle. Porque para Ti, por Ti e por meio de Ti são todas as coisas. E a Ti pertencem a glória. Entra triunfalmente no nosso coração, Jesus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa entrega nessa noite, feita de maneira consciente e mediante aquilo que a Tua palavra em nosso coração nos propõe e nos sugere como escolha para a vida. Amém. Querido amigo, amiga, irmão e irmã que nos assiste, desejo que o Senhor te dê uma noite tranquila, uma noite de paz. Quero encontrar você durante a semana, essa semana, sempre às 19 horas, de segunda a sexta, nas lives que vamos fazer na nossa semana de oração. Acompanhe a nossa página no Facebook para mais informações. Você que é membro e congregado, fique ligado nos canais de comunicação. Participe, se você puder, da campanha dos alimentos e que o Senhor te dê a tranquilidade de saber que Ele está no seu alto e sublime trono, cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas vidas. Nós nos despedimos aqui, mas não sem antes desejar a você 3 coisas simples, 3 coisas necessárias e 3 coisas que fazem toda a diferença na nossa vida. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do seu Espírito Santo, sejam com todos vocês, sejam com todo o seu povo espalhado por sobre a face da terra, e nos abram o coração para que Ele entre triunfalmente e reine sobre nós. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você. Esse é o nosso desejo.